tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Olha o que Ele Fez Comigo. E eu creio que Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Uma pessoa que era improvável, hoje ela é um milagre, ela é uma escolhida do Senhor. E eu sei que Ele pode fazer na sua vida também. Fique com a gente. Olha o que Ele fez comigo. Bom, gente, eu vou começar contando o começo, minha estrutura familiar. Minha mãe já era o segundo casamento dela. Ela vinha com 3 filhos desse primeiro casamento. E meu pai foi o segundo casamento dela, onde teve eu e minha irmã caçula. Meu pai era alcoólatra, bebia muito, os dois brigavam muito. Eu lembro que eu era muito pequena e os vizinhos chamavam a polícia para ir lá. E aí chegava o carro da polícia, enfiava aquele tanto de menino dentro do carro e levava todo mundo para a delegacia. Depois voltava a família para casa e continuava, né? E com essas brigas tudo, minha mãe foi embora para Minas Gerais com outro homem e deixou nós com a vizinha. Essa vizinha faleceu, minha mãe voltou para buscar os filhos. E aí a nossa vida teve um pouco de sossego. Depois de um tempo, esse casamento também não deu certo. E nós morávamos no interior de São Paulo, num posto de beira de estrada. E nós fomos morar na cidade de Jaboticabal, São Paulo. E quando nós fomos morar na cidade, nós passamos muitas dificuldades. Minha mãe era só ela, com 5 filhos. E ela tinha uma religião, que ela era do candomblé, mas ela já não era tão praticante, mas a gente ia muito nesses núcleos, tomar passe, receber as rezas, a gente ia muito nessas festas de Cosme e Damião, né? E então assim, eu fui criada nesse vínculo familiar. Conheci uma vizinha, eu tinha uns 11 anos e essa vizinha era cristã. E eu fiz amizade com os filhos dela e comecei a frequentar a igreja, né? Talvez frequentando a igreja por um motivo errado, porque eu gostava de estar com os filhos da minha vizinha, mas aí eu continuei na igreja, né? E nesse período da igreja eu fiz muitas amizades legais, mas a minha família, eu era a única que ia de uma família totalmente desestruturada. Acabou que não fiquei na igreja também. Nesse período eu conheci uma pessoa, casei aos 14 anos, apanhei do marido, fugi de casa, voltei para casa da minha mãe. Isso não quer dizer que eu apanhei só uma vez não, viu, galera? Apanhei um bocado para ter coragem de sair de casa. Porque não é fácil a gente voltar para casa da mãe, dos pais, sabendo que a estrutura que você tem lá não é uma estrutura legal também. Então eu tive que optar, né? Ou eu ficava apanhando do marido, ou eu voltava para a estrutura familiar que não era muito boa. Então eu voltei para a família e aí esse rapaz não se contentou com o fim do casamento e tentou me matar e falava que se eu não fosse dele eu não seria de mais ninguém, e eu achei por bem vir embora. E assim eu vim parar em Goiânia, aos 15 anos de idade, né? E aqui em Goiânia eu já não ia mais na igreja, né? E comecei a trabalhar e comecei a estudar. Trabalhava de dia, estudava à noite, conheci um outro rapaz aonde a gente teve um relacionamento, eu tive minha primeira filha. A família desse rapaz era cristã e eu comecei a voltar para a igreja, nessa época que eu tive a minha filha. E aí eu voltei para a igreja e quando eu voltei para a igreja, então eu achei que tudo ia ser diferente. Porém, essa minha primeira filha faleceu. Ela ficou doente e ela chegou a falecer. E na igreja, dentro da igreja, eu recebi uma palavra, que aquela doença não seria para a morte, mas seria para a honra e glória do Senhor. Eu acreditei naquela palavra, só que a minha filha faleceu. Então eu revoltei com Deus. Por quê? Como que Ele me dá uma palavra de vitória, sendo que ela não veio a vitória? Ela faleceu. E naquele momento eu falei que eu não queria nada com Deus.
A partir do momento que eu enterrei a minha filha, eu falei que Deus na minha vida não existia mais. Eu não tinha nada com Deus, nada. Tudo que eu ia ter na minha vida, se dependesse de Deus, eu não queria. E se o diabo viesse e perguntasse assim pra mim, você assina? Eu falaria que eu assino, porque eu não queria nada com Deus. E depois desse momento eu fui vivendo uma vida muito louca. Tudo que falasse assim, isso aí é coisa que Deus não gosta, eu experimentei. Experimentei maconha, mas eu consegui viciar. Talvez Deus gostava muito de mim mesmo, eu renegando ele, eu não viciei. Tentei viciar em cigarro, também não consegui. Saí fora desse mundo. E mesmo assim, por incrível que pareça, mesmo eu muito louca, eu trabalhava, tinha minhas responsabilidades. Mas assim, uma vida muito, muito louca. E aí eu não viciei em cigarro e nem em maconha e eu aprendi a beber. Não virei alcoólatra, mas eu gostava muito de festa, muito de cachaça, muito cerveja, muitos relacionamentos que às vezes não era nem afetivo, era mais carnal mesmo, porque não tinha sentimento, às vezes era só aquela coisa, aquela vontade. Nessa vida muito louca, eu fui para São Paulo, fiquei 6 meses em São Paulo. E nesses 6 meses em São Paulo eu quis fazer faculdade, não deu certo, resolvi voltar para Goiânia. Quando eu vim para Goiânia, eu conheci um rapaz, né? E aí ele já estava assim numa certa idade, ele falou assim, você não tem família, eu também não, vou fazer uma filha nós dois. E assim nasceu minha filha, a Rafaele, só que era um relacionamento também sem Deus, né? E era um relacionamento sem Deus, e aí esse relacionamento também não foi pra frente, mas ficou a Rafaele. E aí eu voltei a morar em São Paulo, né? Nessa época eu já tinha virado técnica de enfermagem, né? Então assim, por mais louca que eu fui, eu ainda consegui estudar um pouco. Eu fiz o curso técnico de enfermagem, nessa época eu já era técnica de enfermagem. Fui para São Paulo e lá eu fui trabalhar numa clínica de hemodiálise. Eu tinha uma supervisora que era cristã e ela conheceu a minha filha e se apegou à minha filha. Ela falava assim, Vanessa, você deixa eu levar a sua filha na igreja? Eu falava assim, olha, você pode levá-la, mas eu não vou na igreja. Ela, mas Vanessa, é bom. Eu falei assim, não, se você quer levar, você leva. Eu não vou buscá-la e nem levá-la. Mas eu não vou na igreja. Se você quiser levar, você pode levar. E ela começou a levar a Rafaele na igreja que ela frequentava. E nisso foi assim, 2 anos, a minha filha indo para a igreja e eu extremamente do mundo. A minha vida era extremamente do mundo. E depois de um tempo eu voltei a morar em Goiânia. E aí a minha filha ficava assim pra mim, mãe, eu tô com saudade da minha igreja. Mãe, eu quero ir na minha igreja. Mãe, eu sinto saudade da minha igreja. E aí eu vi que eu teria que levar a minha filha numa igreja. E eu ficava, Senhor, eu quero levar essa menina nessa igreja, não. Eu vou ter que levar. E uma colega minha falou, Vanessa, você vai ter que levar, porque não tem outra pessoa pra levar. E aí eu morava no setor Campinas e perto de casa, a igreja mais próxima que tinha da minha casa na época era a Fonte da Vida. Vou levar essa menina nessa igreja mesmo, e aí ela se contenta com esse negócio e tá ótimo. E ainda falei pra ela, eu vou te levar na igreja, mas eu não fico na igreja. Falei pra ela. E no dia que eu falei que eu marquei de levar ela na igreja, eu cheguei na minha supervisora e falei pra ela, falei assim, eu preciso sair mais cedo, porque a minha filha quer ir na igreja. E eu vou deixar ela lá na igreja e depois no finalzinho eu volto pra buscar ela, né? Aí ela falou assim, não, Vanessa, você pode sair mais cedo, sem problema. E aí eu falei, já que eu vou pra igreja, pensei comigo, né? Eu vou colocar um sonzinho aqui no carro pra entrar já no clima de igreja. Aí eu coloquei até um louvor antigo, que era da minha época de igreja, né? Que foi Diante do Trono, Preciso de Ti.